A graça e a paz de Cristo para a sua vida. Salmos de número 51, versos de 1 a 4, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Esse é um salmo conhecido como um dos salmos penitenciais. É um salmo de penitência de Davi pelo pecado que ele cometeu com Batseba. A história conta que Davi, ele vê Batseba se banhando e ele se agrada no que vê, então ele resolve chamá-la para o seu palácio, tem relações com ela, mas ela era casada com um homem muito fiel a Davi, um homem do exército dele, Urias. E então Davi manda que Urias fosse para o fronte de batalha e lá ele morresse. E então Davi fica com Batseba, engravida dela, mas Deus descobre o pecado de Davi. Deus desvenda o pecado de Davi pelo profeta Natã, que aponta o dedo a Davi e diz o pecado que ele cometeu. Então Davi, profundamente arrependido, chora pelo seu pecado, lamenta pelo seu pecado e escreve esse salmo penitencial. E algumas coisas são importantes nesse salmo. Primeira é que Davi, logo no início do salmo, diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi não procura se justificar perante Deus, ele não procura subterfúgios para que Deus tenha misericórdia dele, para que Deus apague o pecado dele, mas não. Ele reconhece o seu pecado, clamando para que Deus o perdoe, mesmo ele sendo tão grande pecador. E é interessante observar o verso 2, quando ele pede para Deus o lavar. O sabão pode lavar as piores sujeiras, um bom alvejante pode tirar boas manchas, mas só Deus é capaz de limpar a nossa alma, purificar aquilo que nenhum sabão, nenhum corretivo, nenhum alvejante na terra é capaz de purificar, é capaz de limpar. E Davi era um grande rei àquela altura. Ele poderia de várias formas apagar aqueles pecados e aquelas transgressões. Ele poderia, pelo poder da força, fazer com que ninguém mencionasse o pecado dele. Mas, perante Deus, ele reconhece quem ele é e pede para Deus o limpar, para Deus o lavar. Porque ele sabe que as consequências espirituais do pecado, nenhum ser humano pode apagar. E se você hoje, por algum motivo, se sente culpado ou culpada por um pecado, por um erro que você cometeu, se você não se perdoa, se você vive se martirizando por conta de um erro no passado, ou se você está vivendo um grande erro que você cometeu agora no presente, recorra antes de mais nada a Deus. Vá a Ele com o coração contrito e arrependido. Só Ele é capaz de lavar suas transgressões, perdoar os seus pecados. Só Ele é capaz de perceber a sujeira da sua alma e a limpar. A confissão de pecado aos homens pode trazer conforto e até bons conselhos, mas a confissão de pecados a Deus gera a limpeza da alma. Faça isso, tenha esse hábito de reconhecer os seus erros perante o Senhor e experimentar da lavagem na alma que Ele faz conosco. Que Deus assim te abençoe, que Deus abençoe você com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.